Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui para conversarmos um pouquinho sobre uma temática e sobre uma questão para nos ajudar no Habitudes, principalmente para esse início de semestre. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas acredito que, estamos aqui principalmente voltados para o início de semestre, para esse tempo. Hoje eu estava meditando e queria gravar um vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre caráter, trazer, algumas questões para a gente iniciar esse semestre. Mas o Senhor me trouxe uma palavra diferente do que eu queria, mas com certeza é o que Ele quer, que Ele me trouxe a passagem de Lucas 14. Na verdade, eu senti do Espírito Santo dizendo para mim, lê Lucas 14. Daí eu fui ler, e a parte final é uma parte que está em uma das nossas lições, que é a lição O Kamikaze Descompromissado. E quero falar um pouquinho com vocês sobre comprometimento. Eu vou ler a passagem aqui rapidinho para vocês, porque tem um contexto aqui e eu acho interessante. Vai dizer assim, ó, Lucas 14, a partir do 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer de que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos venham e zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Esse versículo, a parte do aquele que vier, é aquele que... Como é que é? Ô Jesus. A partir do versículo 27, né? É a parte que está na lição do Habitudes. E aqui vai falar para nós sobre o comprometimento, né? O comprometimento, ele tem um custo. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você é comprometido? Provavelmente, talvez você, se você estivesse na minha frente, você ia dizer não. Mas como você está longe de mim, você vai dizer: claro que eu sou. Na sua cabeça. E talvez a primeira coisa que você pense é assim: não como tal pessoa, ou não tão como isso aqui, né? Mas eu sou comprometido. E a minha segunda pergunta é: você é comprometido com o quê? Todos nós, talvez, sejamos comprometidos com algo. Se nós formos lembrar da lição Kamikaze Descompromissado, há um homem que voltou 50 vezes de uma missão que era suicida, era para ele estar morto na primeira missão se ele tivesse se comprometido com ela. Mas a questão é que aquele homem estava comprometido com a vida dele e não com a missão dele. Aquele homem estava comprometido em sobreviver e não viver plenamente a sua missão. E essa é uma questão que eu quero refletir com você. Você está comprometido? E a minha pergunta é: você está comprometido com a vontade de Deus? O meu desafio aqui não é levar você a refletir se você está comprometido com Habitudes ou com o ministério. A minha pergunta é se você está comprometido com Deus, porque se você estiver comprometido com Deus e for da vontade de Deus você estar nesse ministério, você vai estar comprometido. A questão é com o que nós estamos nos comprometendo. Porque se você não estiver comprometido com nada, você apenas está sobrevivendo. E nem pela própria vida ou sobrevivência você está lutando. E você não deveria estar lutando para sobreviver. Você deveria estar lutando para viver. Porque se você está tentando salvar a sua própria vida por meios e recursos, você já perdeu. Você deve fazer a vontade de Deus. Viver plenamente, ter uma vida saudável, não é para salvar a vida. Você pode morrer atropelado. Mas é porque isso agrada ao coração de Deus. E a minha pergunta é: onde está a nossa motivação? Porque muitas vezes nós não estamos comprometidos com o que realmente importa.
E eu quero ler um pouquinho acima, não ler, mas apenas citar para você. Se você pegar Lucas 14, a partir do 25, mas você voltar o que vem antes vem a história do banquete. E há um banquete preparado, vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Eu não quero que o Habitude seja mais uma das desculpas que talvez você tenha dado. Nós somos muito bons em dar desculpas para não participar da mesa do Senhor, para não estar em intimidade com Ele, para não estar em realmente nessa ceia com o Senhor. E o meu convite para você é para abandonar as suas desculpas. É para abandonar tudo aquilo que tem feito você não se comprometer plenamente com o Senhor. É tempo de alinhamento da nossa vida com o Senhor. E Deus vai te alinhar nesse período. Vão ser 4 meses, 5 meses, 6 meses de muito alinhamento. E a minha oração é para que você comece, assim como o barro na mão do oleiro, você seja mole, para que o Senhor vai moldando mais fácil. Porque se você ficar duro, vai ter que ficar jogando água, vai ter que ficar amassando para amolecer, né? Para que você se entregue a esse processo. E uma das coisas que cabe a nós é abandonar os nossos ídolos. É abandonar aquilo que está nos atrapalhando nesse relacionamento com o Senhor. Quando eu estava lendo esse texto, a partir do 25, né, do comprometimento com o Senhor me fez lembrar de uma das vezes em que eu disse: Deus, eu quero te amar de todo o coração e acima de todas as coisas. E o Senhor me fez passar por uma semana bem difícil. Eu tive um sonho muito louco. Eu sonhei que a minha mãe tinha morrido e que ela falava comigo morta. Falava assim, né, como se fosse um espírito. Foi um negócio bem louco, a minha mãe teve que orar comigo. Eu fiquei bem abalada porque o Senhor, Ele falava comigo. Ele falava, e eu falava: Deus, eu não consigo amar minha mãe menos. Não consigo. O que eu vou fazer? E o Senhor me disse: me ame mais. Eu nunca vou pedir para você deixar de amar pessoas. Eu nunca vou pedir, talvez, para você deixar de amar algumas coisas. Algumas com certeza. Mas outras não. E aqui está falando de pessoas, aqui está falando de família. Essas coisas Deus não vai pedir. Deus não vai pedir para você deixar de amar a sua vida. Mas Ele vai dizer: você precisa me amar mais. Do que a sua própria vida. Você precisa, diz o versículo 32, renunciar tudo que tem. Você está pronto para se comprometer com Deus? Ele está te chamando para isso. O processo está aqui. O que você tem amado mais? Faz um checklist. É a minha mãe? Foi. E eu tive que entregar ela. Eu tive que abrir mão. Foi um período difícil porque não é fácil. Mas foi necessário abandonar esse ídolo. Foi necessário porque a questão não é deixar de amar, era amar mais. A questão não é deixar... Às vezes você vai precisar deixar de amar algumas coisas porque são pecados, porque são coisas que Deus não quer que você faça. Amar a sua família é algo que Deus quer, mas você precisa amá-lo mais. Deus quer que você se ame? Provavelmente. Não como o mundo prega, mas Ele quer que você se ame. Mas você precisa amar mais Ele. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo.
Você está pronto para renunciar tudo? Não, não estou, Senhor. Mas eu estou disponível para aprender, para ser moldada. E eu vou me esforçar para ficar mole, para ter que apertar menos. Esse é o nosso desafio. Eu quero deixar esse texto para você meditar nele todinho e se comprometer com o Senhor. Que você possa começar a buscar, a amar mais o Senhor. E que todo o ídolo do seu coração seja quebrado. Que Ele seja o centro. Que o nosso comprometimento seja total com Ele, com a sua vontade, com aquilo que Ele tem para nós. Que nós abandonemos as ocupações, que nós abandonemos os nossos amores, que nós renunciemos tudo, para verdadeiramente viver um compromisso com o Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja uma palavra de direcionamento para a sua vida e que daqui a algum tempo, quando nós olharmos para trás, olharmos para esse momento, a gente se alegre com tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus te abençoe. Tamo junto.